pessoal, boa noite. Hoje é segunda-feira, semana especial aqui no Só Esportes. Amanhã, 1 ano do nosso programa, então não vamos perder tempo e conferir o que vem por aí. Atlético vence o Vila e garante vaga na semifinal do Mineiro. Cruzeiro derrota o RT em Patos de Minas e segue na liderança. E após empatar com o Tombense, América segue vivo na busca pela classificação. Isso e muito mais agora no Só Esportes. Desta segundona está no ar e a partir de agora eu quero você participando do nosso programa. O nosso Twitter é o @SóEsportesTV, o Facebook /SóEsportesTV e o e-mail participe@programasóesportes.com. Não tem mais aquele BR no final. E para falar tudo da rodada do final de semana, essa semana que é mais que especial aqui pra gente do Só Esportes. Serginho, muito boa noite. Boa noite, Yara. Boa noite a vocês de casa. Realmente o programa hoje está imperdível, viu? Gente classificada, gente tentando classificar. E nós vamos falar do meio da tabela para baixo, a briga tá danada, viu? Solimar, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Yara. Boa noite ao telespectador. Como disse o Serginho, tem gente aí que está perigando não ficar para o ano que vem. Apenas um time não vai aspirar mais nada na competição. Já está classificado e também não classifica no Campeonato Mineiro, está classificado na Série D do Campeonato Brasileiro. Breno Galante, boa noite, Breno. Boa noite, aí uma semana especial aqui pra gente do programa, né? E especial também pro futebol mineiro, tá chegando na sua reta final e vamos conversar aí, porque eu acho que vai ter uma semifinal aí bem bacana, quem sabe até com clássico, hein? Será, gente? Vamos aguardar, porque tem muita água para passar por debaixo dessa ponte aí. O Galo derrotou o Vila Nova no Independência por 3-0 e garantiu vaga na semifinal do Campeonato Mineiro. Vamos conferir os melhores momentos. O Atlético fez bonito, fez o serviço bem feito. O time do Vila não é ruim não, Breno, mas não tem preparo físico nenhum. Eu fiquei decepcionado demais com o Vila. Eu achei que o Atlético ainda fez pouco. 3-0 foi muito pouco. E o Atlético precisa treinar muito finalização. Acho que o Levi até cobrou muito isso depois, né? Mas foi um jogo assim, o Atlético teve muita tranquilidade. A gente viu Cruzeiro e Vila, né, Breno? O Cruzeiro 0-0 metemos no segundo tempo 4-0, porque sobrou. O time desgastou, porque o campo estava muito molhado, foi na Arena do Jacaré. E ontem a gente viu praticamente a mesma coisa, né, Solimar? Porque o time do Vila teve até um tempo um pouco maior, se esperava mais, né, da equipe do Leão do Bonfim, mas o preparo físico realmente não estava melhor. No primeiro tempo o Vila praticamente só jogou defendendo, né? A ponto do Patrick ter sido improvisado na lateral esquerda, eles não conseguiram tirar proveito disso. Não vou falar que o Patrick não se comprometeu, mas ele não se comprometeu porque ele jogou com o Vila. E o Vila não deu problema algum para o Atlético. Agora, de ressaltar aí, o Prato está fazendo, né, a diferença, tem uma boa colocação. Muito bom ver o Carlos fazer gol de novo para poder dar uma segurança para ele. E o Luan, ele conseguiu dominar esse meio de campo do Atlético. O preparo dele, ele está em tudo quanto é lugar. Está se transformando na grande referência do Atlético. Quando esse time estiver ainda completo, com a volta aí de Guilherme, Dátulo, eu acho que aí vai ficar um time bem complicado para ser batido novamente no Horto. Aí nessa reta final da Libertadores, vai firme e forte. O pessoal de Nova Lima, que me perdoe, mas o Leão do Bonfim, nesse jogo, parecia aquele leão da piada, o leão de circo. Calma, gente, o leão é manso e foi muito manso mesmo. Serginho, esse zagueiro aí, hein? Ele não pode tentar sair jogando assim, é impressionante. Um jogo duro, tá tentando... O Carlos finalmente marcou, né, gente? Desencantou novamente. Desde o jogo contra o Shakhtar, ele não Shakhtar. 2 meses sem fazer gol. Você perguntava isso semana passada, na segunda-feira? A gente contabilizava, né? Quando foi o último gol dele, né? Agora, o time com Lucas Prato e Marcos Rocha, ele fica muito mais encorpado. A gente vai ver aí no segundo tempo, eles simplesmente fazendo as jogadas. O Atlético está praticamente todo pela direita. É o ponto forte do Atlético. Até uma coisa que, assim, preocupa um pouco, que o Levi tem que treinar uma alternativa de alternar o jogo. Porque se for bem marcado desse lado, numa Libertadores e enfim, um jogo importante, pode complicar, né? Porque só joga pela direita. Tem que ter uma jogada pela esquerda. Olha que bola do Marcos Rocha. E gol de artilheiro, gol de quem sabe fazer gol. Ele entrou na diagonal muito bem dentro da área, né? Exatamente. Entrou
e tomou a frente do zagueiro, dos dois zagueiros. É o gol do autêntico camisa 9 mesmo, né? Embora ele tenha dito que na Argentina não jogava assim, mas é o gol de típico centroavante. Bom ver o Leonardo Silva de volta, né? Pelo menos jogou um tempo aí, pelo menos já se adaptando e se preparando para o jogo da Libertadores. E ainda, né, abaixo do que a gente espera, o Cárdenas, né? Que ainda não conseguiu ainda se adaptar a este time do Mas Atlético. bate bem na bola, viu, Breno? Ele é um cara habilidoso, eu acho que ele tem um grande futuro no Atlético, mas é aquela questão de adaptação. Acho que ele ainda não conseguiu se adaptar ao futebol brasileiro. E não é uma coisa tão simples também, né, Sérgio? Olha pra você ver, o cara já chega morto, ele custa levantar. Ele custa levantar. Esse aí é uma grande defesa, depois o gol do Carlos toma a frente do Prato e faz o gol, faz seu segundo gol. Ele poderia ter feito o terceiro gol nessa partida. E ali é uma comemoração, né, com o Dodô também, né, os dois companheiros na base. E o interessante é que o Carlos foi artilheiro na base, né? Não está conseguindo repetir essa mesma atuação. Porque na base ele jogava totalmente diferente, né? Ele é o centroavante nato, né? Que ele não tinha que voltar para marcar. Hoje no time titular ele faz aquela coisa de marcar lateral, voltar até o meio de campo. Isso tira um pouco a possibilidade dele. E depois a gente vai ver o Dodô fazendo uma jogada com o Carlos aí também. O Carlos poderia ter feito mais um gol e não conseguiu. Agora, o Vila é isso aí, é igual jogada do Sulimar. também. Para justificar o comentário do Sulimar, o Vila é o único time que não almeja mais nada, né? Não almeja mais nada. Está ali no meio da tabela, não tem a chance de classificar para as semifinais, não vai cair para o módulo 2 do Campeonato Mineiro, mas pelo menos tem a vaga, né, no Campeonato Brasileiro assegurada. E um time que estava com problema financeiro e que estava talvez ameaçado, nem ia né, disputar o campeonato, acho que fica de bom tamanho. Ô, Serginho, só atualizando o vôlei aqui, dizem que o Leal está destruindo em quadra hoje, viu? Exatamente. O Cruzeiro já fez 1-0. 1-0 e está ganhando o segundo set. O Leal... Vamos aguardar aí. Quando o Leal e o Wallace jogam bem, gente, são muitos pontos aí. Nas últimas partidas, eles têm feito média de 18 pontos cada um. Então já tem uns 7,5 ganho. Tô falando aí, voleibol masculino, Cruzeiro e Minas estão jogando neste instante, tá, gente? Então, enquanto for rolando a partida aí, a gente vai atualizando o placar, como é que fica nas quadras aí, tá, gente? E após mais uma vitória no estadual, o técnico Levir Coupe falou da evolução da equipe atleticana. Roda aí. É aquela história, o time vai jogando e vai se ajustando, as coisas começam a fluir com mais clareza, né? Então é isso, é que também jogamos, o Vila procurou fazer um sistema defensivo muito sólido e tentava as bolas aéreas e as puxadas de contra-ataque. Então nós tivemos criatividade suficiente assim para fazer 3 gols e a gente demonstra assim uma sequência, não é uma sequência assim, olhos vistos, sei lá, todo mundo, mas a gente tem melhorado sim gradativamente e alguns jogadores também a gente pode estão retornando, né? E isso também está dando mais consistência para o time. O time está mais consistente, Breno Galante? Com essa volta de alguns jogadores importantes que a gente viu, o Marcos Rocha, o Prato, o time tá se encorpando, né? O Levi está conseguindo agora colocar o que ele planejava desde o começo da temporada, né? O esquema tático dele está começando a se encaixar. E ainda tem algumas peças, né, que são importantes para essa volta aí. A principal que a gente aguarda aí é o Guilherme e o Dátalo, que vão dar uma qualidade ainda ao meio de campo, que o Cárdenas ainda não conseguiu dar. A gente estava conversando aqui, um grande jogador, habilidoso, mas ainda não é aquele meio de ligação que faz o jogo dar uma evoluída, uma rapidez, agilidade no time do Atlético, que é um time veloz. Então, com essa chegada aí do Guilherme, essa volta dele e do Dátalo, o Atlético vai evoluir muito mais. E falando aí dele, do Carlos, que realmente voltou a marcar aí, mas de acordo com o pessoal ainda está deixando a desejar algumas coisas? O Carlos, ele tem que só melhorar essa finalização dele, porque taticamente ele é um grande jogador. Agora, fez 2, podia ter feito 4, né, gente? Ele poderia, mas eu acho que ele está sacrificando taticamente para o grupo. O Levi valoriza. A função dele não é só essa, A função dele, ele é centroavante, jogava na base e na frente, centroavante. Agora não, agora ele está marcando o lateral, está fechando, tem corrido mais. E essa função está bem feita? Muito bem feita, tanto que o Levi não tirou do time e o Levi fala que ele taticamente é perfeito. Então, ele acompanha os laterais, fecha pelo meio. E ele não é só esse centroavante. Apesar de que, hoje, nesse futebol moderno, vários centroavantes no Brasil fazem esse papel. É o famoso jogar sem a bola, né? É o famoso jogar sem a bola que o Carlos está fazendo. Que bom, hein? E ele
também sabe que ele... Breno falou, fez 2, podia ter feito mais 2 aí. Ele e o Luan lamentaram as chances perdidas pelo Galo. Vamos ver. Nós estamos trabalhando no dia a dia para isso e hoje, graças a Deus, podemos fazer os 3 gols aí e sair com o placar elástico. A gente perdeu muito gol, né? Quando a gente não perde, eu perdi uns 2, ali claro, mas faz parte do futebol, podia ajudar de outra forma, marcando, armando. Infelizmente não saiu um gol que eu queria hoje, mas deixa pro próximo, quem sabe na Libertadores eu posso fazer o meu primeiro gol e ganhar, né, diante da nossa torcida para nós botar o pé de vez nessa classificação. Tá aí o Luan. E aproveitando que a gente está falando de Clube Atlético Mineiro, amanhã, 1 ano do Só Esportes, e o zagueiro Leonardo Silva também estará presente aqui no nosso programa para bater o papo. Ele que foi o primeiro convidado que a gente recebeu aqui. Você lembra, Serginho? Sem dúvida, sem dúvida. Foi o primeiro convidado. O primeiro jogador, né? A primeira foi personalidade. Na estreia, ele veio aqui. E não só ele, né? Amanhã vão estar com a gente também o zagueiro Léo e o Mancini do América. E todos os nossos convidados vão estar presentes aqui. Josino Ribeiro, Sulimar, Hugão, Breno Galante, eu, Ramon Salgado. Tem mais aí, né, gente? Paulo Roberto Prestes. Me deu Vamos canseira, todos. gente. Como é que eu vou fazer com tanta almaiada aqui? Estaremos... Ah, meu Deus do céu. Toca o barco e a gente dá uma resposta. E agora eu tenho um recado para você que está atrás de economia. No Márcio Atacado você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Itens de decoração, cozinha, quarto e muito mais. Ah, e você pode comprar tanto no atacado quanto no varejo. Hora do intervalo, não saia daí. Tô te esperando, é rapidinho.